A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, em mais um culto batalhando com fé. Nós vamos aqui prestar essa adoração a Deus, compartilhar da palavra vinda direto do trono, amém? Então eu peço nesse momento que você una sua fé com a minha, para que nós venhamos a orar e entregar esse momento a Deus, amém? Então feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Pai, nesse momento eu te peço que Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, meu Pai. Que em nome de Jesus nós te dizemos que o Senhor és bem-vindo nesse lugar, meu Pai. E eu te peço, Pai, que somente o Teu nome seja exaltado aqui nesta noite e que somente a Tua palavra venha a ser exaltada aqui nesse momento, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vim aqui compartilhar uma palavra que está em 2 Coríntios 12. E você que separou esse momento para cultuar o Senhor, abra a Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 12, para que nós venhamos compartilhar desse banquete maravilhoso. Amém? 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, diz assim: E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? É muito comum ouvirmos esses versículos em pregações, em momentos de adoração, já que é um versículo que chama muita atenção, por mostrar como o apóstolo Paulo agia e como ele mesmo acometido de uma doença, de um espinho na carne, mesmo assim ele se regozijava no Senhor e ele até preferia que aquilo acontecesse para que ele estivesse centrado e para que a glória seja dada ao único que é digno de toda honra e toda glória. Mas há algo nesses versículos que nós facilmente deixamos passar. Aqui nesses versículos, o apóstolo Paulo ele tinha consciência das suas fraquezas. Ele sabia que mesmo indo por tantos lugares, e mesmo ele sendo um grande homem de Deus, como nós sabemos, ele sabia até onde as suas forças iam. Ele sabia onde estavam as suas fraquezas. Mas ele também sabia que o poder de Deus se aperfeiçoava justamente nas suas fraquezas. No verso 9, na parte B do versículo, vai dizer: De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Muitas vezes nas nossas vidas, nós olhamos para as nossas fraquezas, para aquilo que está fora do nosso alcance, e nós vemos como limites. Nós enxergamos aquilo como impedimentos na nossa vida. Nós oramos muitas vezes e dizemos a Deus: Deus, eu não posso, Deus, eu não consigo, esse fardo está muito pesado. Nós muitas vezes olhamos como limites, enxergamos as nossas fraquezas como limites. Mas Deus não enxerga assim. Ele vê as nossas fraquezas como lugar que Ele quer manifestar o seu poder. Em Gênesis 2, mais precisamente no verso 7, ao criar o homem do pó da terra, do barro, Deus sabia o material que Ele estava escolhendo. Ele não faria nada por acaso. Deus não escolheria um material para formar uma coisa tão linda da sua criação, que é o ser humano, de um material qualquer. Ele sabia que ao nos criar do barro, nós seríamos frágeis. Ele tinha consciência disso.
porque Ele é perfeito em tudo que faz, então Ele tinha um propósito até nisso. E ao nos formar assim, Ele sabia que seríamos frágeis, que facilmente nós nos quebraríamos, que facilmente nós passaríamos por dificuldades, que nós poderíamos cair, que nós poderíamos ter rachaduras. Deus sabia de tudo isso. Mas ao escolher essa matéria-prima, Ele também sabia que nós seríamos moldáveis, que nós poderíamos ser transformados conforme a sua vontade. Deus sabia que por sermos tão frágeis, nós seríamos totalmente dependentes dele. Porque é isso que é lindo das nossas fraquezas. Ao sermos fracos, nós nos tornamos dependentes de Deus. E é algo muito interessante aqui em 2 Coríntios 12, porque Paulo sabia de suas fraquezas, mas ele dependia de um Deus que tudo pode. De um Deus que nas suas fraquezas revelava o seu poder. E no verso 10, Paulo vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diante das dificuldades da nossa vida, das batalhas que nós enfrentamos, nós nos sentimos muitas vezes fracos, ou nos sentimos a ponto de desistir, ou até mesmo sem esperança, justamente por conta das nossas fraquezas. Mas Deus, Ele quer usar as nossas fraquezas para manifestar o poder dEle, para revelar o poder dEle através da nossa vida. Onde as nossas forças não são suficientes, ali é onde a glória de Deus quer ser manifesta, quer ser revelada em nós. Porque não é sobre o que nós conseguimos fazer com as nossas mãos, mas sobre o que Deus faz em nós e através de nós. Sobre o que Deus quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. No verso 1 desse capítulo, Paulo diz: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ou seja, ele estava dizendo que se fosse necessário de alguma forma que ele se gloriasse, mesmo que não o convinha, ele passaria a se gloriar nas visões e nas revelações e naquilo que Deus tinha a fazer através dele. E é assim também nas nossas vidas. Deus quer manifestar o seu poder para que nós tenhamos aonde nos gloriar, que é justamente naquilo que Deus faz, naquilo que exalta o nome do Senhor. Sabe, na Bíblia há vários exemplos de que Deus não chama simplesmente aqueles que são mais preparados, ou aqueles que são os maiores, ou aqueles que são mais capacitados, mas Deus chama os pequenos, os incapazes, os menores. Deus chama aqueles que se permitem ser moldados por saber das suas fraquezas. Ao termos consciência das nossas fraquezas, nós nos tornamos dependentes e nós deixamos que Deus haja ali naquelas fraquezas. Deus chamou José, que era apenas um sonhador, e o tornou governador do Egito. Sabe, Deus chamou Davi, que era apenas um menino, que era apenas um pastor de ovelhas, e o tornou rei. Sabe, ele o tornou um grande homem de Deus. Deus chamou Isaac, que não foi o primeiro filho, mas era o primogênito que Deus havia escolhido. Deus chamou Jacó e sabia que todas as suas características e tudo aquilo que Jacó necessitaria para poder ser aquilo que Deus queria dele. Deus sabia de tudo isso, mas ele tinha um plano. Ele tinha um plano de transformar Jacó em Israel. E da mesma forma, Deus nos chama e Ele conhece todas as nossas fraquezas. Mas são nelas que Deus quer aperfeiçoar o seu poder.
Então, nessa noite eu vim aqui dizer para você, enxergue as suas fraquezas como um instrumento que Deus quer usar para refletir a glória dele na sua vida. Não enxergue as suas fraquezas como simplesmente um impedimento ou simplesmente um limite de até onde você consegue ir. Mas enxergue como um instrumento de que Deus quer manifestar e quer revelar a glória dele na sua vida. Amém? Então, nessa noite, ore e diga para Deus, Pai, eu sou fraco, mas é na minha fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Diga, Pai, eu entrego diante de Ti todo o meu ser, todas as minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o Teu poder. Então, ore junto comigo nessa noite, feche os seus olhos e entregue o seu coração a Ele. Senhor, meu Deus, nós estamos nesse momento aqui, meu Pai, nos colocando diante de Ti, meu Pai, para Te entregar, meu Pai, toda a nossa vida, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor tome as nossas fraquezas nas Tuas mãos, meu Pai, e que o Senhor nos molde, meu Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Que nós sejamos vasos de barro na mão do oleiro, Deus, e que em nome de Jesus, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que não nos acrescenta, que venha a ser retirado, meu Pai, nesse processo, Deus. Que em nome de Jesus, meu Pai, as nossas fraquezas sejam um instrumento, meu Pai, para que a Tua glória seja resplandecida na nossa vida, meu Pai. Ô Senhor, nós colocamos diante de Ti, meu Pai. Eu oro nesse momento, meu Pai, por cada família representada, meu Pai, por cada casa, meu Pai, que a Tua boa mão esteja sobre a vida e sobre a família de cada um que está assistindo essa mensagem, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha ser com cada um dos familiares, meu Pai, e que se há alguém, meu Pai, que ainda não Te conhece, Deus, que essa pessoa venha receber, meu Pai, o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós entregamos, meu Pai, todas as autoridades do nosso estado, meu Pai, do nosso país, meu Pai. Nós pedimos, Deus, que a Tua boa mão esteja sobre cada um, meu Pai. Eu Te entrego, meu Deus, as autoridades eclesiásticas, meu Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha a dar forças, meu Pai, e que mesmo diante das fraquezas, Deus, que eles venham a se deixar, meu Pai, que seja um instrumento, meu Pai, para a Tua glória ser resplandecida, Pai. Deus, eu Te peço, Pai, que o Senhor nos ensine, meu Pai, nos ensine dia após dia, meu Pai, ser melhores, meu Pai. Oh, meu Deus, seguir o Teu exemplo, Pai. Seguir, meu Pai, o nosso primogênito, Jesus Cristo, que nós venhamos ser parecidos com Ele, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor tem sido bom e o Senhor, meu Pai, sempre estará como o nosso guia, meu Pai, como o nosso sol da justiça, Pai. Então, em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estarei agora, meu irmão, ministrando os dízimos. Então, se você tem um dízimo, apanhe aí o seu dízimo, coloque no envelope se você tiver, amém? Está lá em Gênesis 26, né, já que nós falamos de Isaac. Gênesis 26, no verso 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Algo que ardeu muito no meu coração e que, estudando, né, esses dias, de acordo com os cultos que foram ministrados do nosso ministério, é que aqui nesse momento, nesse capítulo, havia uma fome, havia uma tribulação, um momento de dificuldade em toda a terra. Mas ainda assim, Isaac era próspero porque o Senhor o abençoava.
né? Isaac, por si só, não poderia fazer nada diante daquela situação, diante daquela fome, diante daquela dificuldade que toda aquela terra estava vivendo. Mas Deus, aonde Isaac não podia fazer nada, Deus aperfeiçoou o seu poder e entrou com providência na vida de Isaac. Então, meu irmão, não importa o tamanho da sua fraqueza ou em qual área da sua vida está a sua fraqueza. Há um novo tempo de providência de Deus nas nossas vidas. Há um novo tempo da provisão do Senhor sobre nós. Então creia e deposite a sua fé no Senhor. Coloque as suas fraquezas diante dele e ele fará além do que nós pedimos, além do que nós podemos pensar. Então honre a ele dizimando e ofertando, sabe? E que é bíblico e nós sabemos que fazendo isso, buscando primeiramente o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas, amém? Então, apanhe o seu dízimo, eu vou estar orando pelo seu dízimo, pela sua oferta, e logo após estarei dando a bênção apostólica, amém? Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor seja com cada dizimista, com cada ofertante, meu Pai, com cada mantenedor da tua obra, meu Pai, que o Senhor venha superabundar nas suas vidas, meu Pai, e assim como o Senhor abençoava Isaac, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor tem provisão para a nossa vida, nós cremos que o Senhor tem providência para nós, e é isso que eu te peço, Deus, e por fé te agradeço em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção, o poder e a consolação do Teu Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Lembrando que amanhã, no sábado, nós teremos culto do Jufoque, culto dos jovens, amém? Às 19 horas, será transmitido também, mas também será presencial. Também teremos culto no domingo, às 9 da manhã e às 19 horas, culto da família, que também será transmitido pelo YouTube da nossa igreja, amém? Então compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe o link, compartilhe as mensagens que forem postadas, amém? Que o Senhor venha abençoar o seu final de semana, que seja um final de semana debaixo da graça e da potente mão do Senhor Jesus, amém? Que nós venhamos a nos lembrar que a graça de Deus nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa em nós, amém? Então que Deus abençoe você que assistiu até aqui, amém? Que Deus te abençoe e abençoe a sua família em nome de Jesus, amém.